Olá, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. Hoje eu tô aqui com uma presença ilustre, Ricardo Rancan, nosso nutricionista-chefe aqui, meninas, né, da nossa equipe Mulher em Forma, né, que ajuda nossas alunas lá na plataforma. E para vocês do desafio, a gente trouxe hoje uma explicação mais detalhada em relação, vou ver se vocês vão chegar aí, a ciclagem de carboidratos, ok? Vou escrever assim, carbos. Tá. Muitas de vocês têm essa dúvida, né? Muitas de vocês perguntam, olha, é o seguinte, mas e a ciclagem de carbo? E a ciclagem de carbo? Eu não vou fazer? Que horas eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer? Calma, mulherada. Porque pra gente responder a essa ciclagem de carbo, que a gente vai explicar aqui como é que funciona, você precisa estar com o seu corpo sensível a isso. Eu faço sempre uma analogia com uma pessoa que é daltônica, né? Então você pega uma pessoa que é daltônica e mostra um quadro bem bonito e colorido pra ela. Ela vai ter uma experiência média com aquele quadro, porque às vezes ela vai ver um cinza, vários tons de cinza, né? Algumas coisas ela não enxerga, né? Então, não vai ficar legal aquele quadro para ela. Agora, se você mostra esse quadro para uma pessoa que não é daltônica, ela vai ver tudo colorido, né? Tudo fluindo bem ali dentro daquele quadro, daquela blusa colorida e assim por diante, certo? Então, o seu metabolismo hoje, ele tá desse jeito. Ele tá daltônico. E na hora que a gente aumenta e diminui carboidrato, aumenta e diminui isso, aumenta e diminui aquilo, ele não percebe. E ele não responde do jeito que você quer. Ele responde do jeito que ele quer. E hoje, o seu corpo ele está num estado de acumulação de gordura. É como se ele estivesse no modo acúmulo de gordura ligado. Tá? Você vai entender por quê. E como que a gente vai reverter isso ao longo dessa semana. Tá? Certo, Edu? Certo. Então vamos lá, ó. Só para vocês entenderem aqui, tá? Meu desenho não é muito bom. Opa, deixa eu puxar aqui. Só, nós vamos pensar o seguinte. Para vocês entenderem isso, eu gosto que vocês entendam, porque fortalece a adesão no processo. Muitas de vocês estão no desafio essa semana, já fazem treino, já treinam e tal. Só que, apesar disso, vocês não estão respondendo adequadamente, tá? Metabolicamente, aos nutrientes que vocês comem. Porque não é só o que eu como, é como o meu corpo absorve isso, né? Como é ofertado. E como é ofertado esses alimentos para o meu corpo. Então, a forma como eu como, né? E a forma como o meu corpo absorve isso e usa isso, né? Ela é preponderante em relação até ao que eu como, vamos dizer assim, tá bom? Então, pensa o seguinte, tá? Aqui, e tem duas coisas muito importantes que estão atreladas a isso, que é a sua condição metabólica atual e dois hormônios principais que a gente vai ter que falar aqui hoje, que não tem como a gente não falar deles, que é a insulina e o cortisol. Pensa que isso aqui, meninas, é a sua corrente sanguínea, tá bom? Sua veia, a sua artéria lá. E toda vez que a gente come um alimento, aí o Cadu vai me ajudando aqui, aquele alimento que a gente comeu, ele vai virar energia pra gente na nossa corrente sanguínea de alguma forma. Então, a gente começa a liberar glicose. Eu comi lá um pãozinho, passa algumas horas, lá ele processa tudo, ele começa a virar glicose ali na minha corrente sanguínea, certo? Certo. Essa glicose aqui, o nosso corpo ele tem um termômetro, vamos dizer, tá? E ele fala assim, ó, se a glicose tiver mais do que 100, é 100 a medida? Os níveis normais dessa glicemia, ou dessas moléculas no sangue, né, de 70 até 99. 70 a quanto? 99. A 99. Nanogramas por decilitro, tá? Quando a gente come, isso aqui é o que tem que ficar durante o dia, numa situação que a gente não está comendo, né? Quando a gente come, basicamente, a gente tem uma glicemia um pouco mais elevada pós-prandial, que daí é normal. Daí ela vai para 126, 130, depende muito da magnitude, o que você comeu, etc, né? Só que o que a Paula está querendo explicar, que é a sensibilidade à insulina, né? É basicamente a eficiência com que o seu corpo consegue resolver esse problema inicial, né? Então tá bom, se minha glicemia aumentou lá para 120, 130 nanogramas por decilitro, o que fisiologicamente acontece? O nosso cérebro manda uma mensagem para o nosso pâncreas, para que daí o nosso pâncreas libere um hormônio que chama insulina, certo? O corpinho aqui, ó, o cérebro. Isso, hormônio para o pâncreas para liberar a insulina, porque daí sim, a insulina, ela é um hormônio que através da corrente sanguínea vai chegar nos tecidos que têm receptores dela, por exemplo, tecido muscular, por exemplo, tecido adiposo, e vai bater na porta e falar, queridões, tem excesso de glicose aqui na célula, vocês não querem pegar um pouquinho para vocês? É energia para vocês, perfeito? Um corpo que está tudo certinho vai fazer o quê? Vai precisar liberar muito pouca insulina,
e essa insulina vai entrar em contato com tecidos, como eu te falei, músculo, tecido adiposo, eles rapidamente já vão fazer essa captura. Então, peraí, Cadu, o corpo pensa lá, aumentou a insulina. O nosso cérebro... desculpa. Aumentou a glicemia. Nosso corpo, nosso cérebro vai lá e manda ao pâncreas, produz insulina. Isso. Essa insulina é liberada... na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, tá? Isso, ó. Aí ele libera aqui. Vamos pensar que é um negocinho assim que vai encaixar, que vai pegar, tá bom? Isso. Aí vai liberar aqui. Aí essa insulina vai entrar em contato com tecidos que ela tem receptores, por exemplo, músculo e tecido adiposo. Aí eu vou pegar aqui, aí pensa o seguinte, meninas, ó, aqui é o nossa bolinha de gordura, tá? Onde a gente guarda a gordura. Onde a gente guarda a gordura, nossa célula de gordura, tá bom? E aqui, ó, eu tenho mais casinha pra insulina encaixar, é isso, né? Isso. Eu tenho um montão de casinha pra insulina vir aqui, encaixar aqui, ó. Porque daí ela vem, ó, só pra vocês entenderem, tá, meninas? Ó, ela vem aqui, ó, encaixa aqui junto com a glicose. Vai jogar a glicose lá pra dentro. Isso, porque daí a gente tem células específicas que vão fazer exatamente isso, a captura dessa glicose que a insulina mandou. A insulina, ela só manda, né? Então ela chega aqui, manda pegar a glicose entra. E assim vai, tanto para tecido adiposo quanto para massa muscular, né? Para músculo, tudo isso. No nosso músculo, meninas, a gente tem o mesmo mecanismo, tá? Então, ó, vou desenhar um músculo aqui, será que eu consigo? Vamos lá. Nossa senhora, parece um... parece uma lombriga aqui. Vai, ó, faz de coisa que esse aqui é o músculo, tá? No músculo tem a mesma coisa, tá bom? No músculo a gente também tem uns lugarzinhos pra gente guardar essa energia aqui dentro. Aí uma coisa importante que vocês precisam entender, por que a gente tá explicando todo esse monte de coisa chata? Por quê? Porque tem duas coisas importantes. Quando a sua insulina, esse vermelhinho, ele fica alto, tá? Ele tá dando um comando pro seu corpo que é o seguinte, olha, tem muita oferta de energia aqui, essa menina comeu demais, né? Então estoca isso aí, tira do sangue e estoca em algum lugar. Pode estocar aqui na gordura, pode estocar no músculo, no fígado, em outro lugar, né? E ela vai, estoca esse negócio, certo? Só que quando a gente tá com a insulina alta, como o nosso corpo está no momento de estoque, né, vamos dizer assim, a nossa capacidade de queimar a gordura, né, de quebrar a célula de gordura, ela fica inibida. Então, você não consegue, vamos falar assim, que é uma ação oposta, você não consegue quebrar a sua célula de gordura, fazer isso aqui virar energia e queimar ela. Você não consegue queimar essa gordurinha que está te incomodando, tá? Então, a gente tem que controlar essa insulina, para ela não ficar muito alta por muito tempo. Ela vai aumentar e abaixar ao longo do dia, mas a gente tem que controlar ela, né? Só que hoje, quando vocês chegam pra gente, né, com sobrepeso, vindo de dietas restritivas, de longa duração e muito restritivas, vindo de treinos super intensos com volume alto, vocês estão com esse mecanismo aqui comprometido, não só de insulina, tá? Mas de cortisol também, que hoje eu vou explicar. E aí, o que acontece? O seu músculo, o seu corpo hoje, né, ele não está fazendo isso aqui de maneira eficiente. O que a gente quer fazer com você ao longo dessa semana? A gente quer melhorar essa eficiência aqui. Primeiro passo que a gente quer fazer para melhorar essa eficiência, tá? Número 1, é melhorar, aumentar a capacidade do nosso corpo de, ao invés de jogar essa glicose para a célula de gordura, para ele mandar ela aqui com o músculo. Como é que eu faço isso, tá? Eu faço isso estimulando o músculo do jeito certo, volume, intensidade, frequência, sequência certa. Por quê? Um músculo hoje de uma mulher que faz apenas exercícios cardiovasculares, que não tem isso aqui trabalhado como precisa ser trabalhado, que vocês estão fazendo aqui ao longo dessa semana, por mais que você faça musculação, isso aqui não está necessariamente do jeito que precisa estar, tá? O nosso músculo, tá, de uma mulher sedentária ou de uma mulher que não tem esse músculo estimulado da maneira correta, ele tem a capacidade de reservar aqui dentro de 1.200 a 1.600, dá para enxergar aí? Quilocalorias, tá bom? Dentro do músculo, olha que beleza, maravilhoso, né? Você come e vai tudo pro músculo em vez de pra barriga. Isso, né? Isso na forma de glicogênio Isso, muscular. na forma de glicogênio, tá? Ai, o chato, inclusive. Corrijando, eu falava a palavra certa. Ó, só que, menina, você tem que lembrar o seguinte, que quando a gente estimula isso aqui do jeito certo, eu aumento essa capacidade. Olha que louco, a gente consegue aumentar de 250 é o mínimo, até 800
quilocalorias, aumentar. Então, isso aqui mais isso aqui mais isso. Eu consigo aumentar de 250 a 800 calorias a quantidade de energia que o meu músculo guarda. Ou seja, ao invés disso aqui começar a acumular aqui de novo, ó, e a sua célula de gordura crescendo, você vai direcionar isso aqui para o músculo. Olha que maravilha! Isso vai permitir você comer mais sem engordar, né? Vai permitir você ter uma melhor eficiência no processo de ciclagem de carboidrato. Sim. Percebe? Porque aqui a gente pode aumentar. Quando eu estou com o corpo funcionando legal, eu posso aumentar, diminuir, né, o carboidrato. E aí a gente vai explicar as maneiras de fazer isso. O Cadu vai explicar para vocês. Eu posso aumentar e diminuir isso de várias formas, né? E eu tenho isso aqui tudo para trabalhar, ó. Entendeu? Não é aquela pizza, não é aquele chocolate, aquele brigadeiro que vai atrapalhar, naquela cervejinha que vai atrapalhar, entende? Pensa, meninas, que o corpo tem prioridades, né? Então, quando você faz uma refeição mais livre, que é o que a gente vai chamar de ciclagem de carbo para frente, o que acontece? Se você tem esse saco muscular, né, uma capacidade de estocar mais energia dentro dele, porque você otimizou isso daqui, antes de ir para tecido adiposo, ele vai falar, ok, não, peraí, mas ela treina, eu tenho que, então, reestocar antes essas minhas reservas, para depois pensar em qualquer tipo de acúmulo, entende? Exato, mas para isso precisa estar volume, intensidade, frequência e sequência adequada. Que vou falar real para vocês. Muitos de vocês chegam para mim, Polly, eu faço musculação, Polly, eu não sei o que, tá. Galera, desculpa, mas 3 de 12, 4 de 8 e 2 de 15 não resolve isso aqui se não tiver volume, intensidade, frequência e sequência ajustada. Tá? Não resolve, entende? Então tem que ter um estímulo específico, que é o que a gente está fazendo essa semana com você. Então, mesmo que você faça outra atividade, tá? Faça o protocolo aqui, que esse protocolo vai sensibilizar o seu metabolismo do jeito que precisa ser sensibilizado. Tá? Se você está aqui comigo hoje, é porque você não está tendo resultado naquilo que você tem feito. Então, dê um voto de confiança no que a gente faz, no que a gente entrega para vocês, porque funciona. Tá bom? Eu sou prova viva disso, todas as nossas alunas são prova viva. E só para você, só para o título de curiosidade, tá? O normal nosso de insulina, tá? Que é o vermelhinho aqui, é que a gente tenha de 2 a 10 unidades por ml, sei lá, não lembro a unidade de medida. Isso, né? Para um funcionamento bom, né? Uma pessoa que não está doente, que está saudável, que o médico vai falar assim, tá bom. Só que, galera, vamos combinar? Você vai falar assim, pô, mas eu não tenho resistência insulínica, eu não sou diabética, nada disso, tá? Mas ao invés de estar no 2, no 3, no 4, você está no 8, 9. Ou no 12, 13, enfim. Percebe? E você acha que está acontecendo o quê com o seu corpo? Ele está em modo de acumular gordura ou não está? Seus sintomas falam mais que o seu exame de sangue. Percebe? Né? Sintoma é mais importante que exame. Pensa que sintoma é um vídeo do que está acontecendo no seu corpo. E o exame é uma foto. Tem foto que a gente sai gatíssima, tem foto que a gente sai menos gatíssima, né, meninas? Então, é a mesma coisa, só que o vídeo não engana, o vídeo tá ali, o que tá rolando de verdade. Não é só um frame, só uma cena. Percebe? Então, a gente quer trazer a sua insulina para o menor nível possível para a gente sair desse módulo de acúmulo de gordura. E aí, você que tá, olha, mas eu já faço dieta, eu faço jejum, eu tô treinando pra caramba, eu faço crossfit, aí vem a pessoa que pedala, corre, Cadu, eu falo. Aí, sabe o que está acontecendo com você? Provavelmente, você está com os níveis de cortisol, vou pôr vermelho aqui também, tá? Cortisol séricos ao longo do dia, mais elevados. O nosso cortisol, ele varia ao longo do dia, tá? E também quando a gente faz exercício, ele aumenta, diminui. Só que quando você se compromete, vamos falar assim, com uma dieta muito restritiva, um volume muito baixo de calorias, né? Com pouquíssimo carboidrato, é o que vocês fazem, tem maneira de cortar carboidrato, né? E daí dispara esse cortisol, né, Cadu? Sim. Cortar carboidrato, fazer dieta restritiva, é o maior gatilho para o cortisol ficar alto. E não fracionar direito a sua alimentação. E não fracionar, olha que legal. E não fracionar direito a alimentação. Tem que comer 3 horas? Não é sobre isso que a gente está falando, tá? É sobre fracionar os nutrientes ao longo do dia e não precisa ser necessariamente 3 horas. Depois a gente pode falar isso em outro momento, tá? Mas, o que vai fazer, a gente vai mostrar para vocês ao longo aqui, e tem mostrado para vocês, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, esse cortisol aqui hoje, ele está acima do que precisaria estar para muitas de vocês. Não só por um estresse emocional,
né? Mas para o estresse metabólico. Energético, porque está comendo pouco, não come carboidrato, ou porque está fazendo muito exercício, volume elevadíssimo, intensidade elevada também aumenta. Pensa que cortisol alto é porque o nosso corpo entende que a gente está no momento de fuga ou luta, né? Então, se você não está comendo, ele fala, ué, tem problema aqui, reserva, né? Usa. E aí, o que o cortisol elevado faz, gente? Ele faz, na hora que a gente tem essa elevação, que não vamos falar, uma resposta espontânea do nosso corpo, que seria, né, durante um exercício, durante uma atividade assim, o nosso corpo eleva esse cortisol, o que acontece? Ele tenta trazer a maior quantidade de energia para ficar fácil de usar. Porque ele entende que você vai lutar ou que você vai fugir. De todos os seus tecidos. De todos os seus tecidos. Então, todos os tecidos do corpo, então a célula de gordura, a gente fala, isso aqui é um tecido, tá? Então, a célula de gordura é um tecido, o músculo é um tecido, o fígado é um tecido, né? A fibra já acumula energia também, já acumula glicose ali, né? Então, ele pega de todos esses tecidos e joga na corrente sanguínea pra gente usar. Então, começa a transformar essa energia em energia dentro do tecido para uma energia que eu possa usar de forma rápida, né? Isso acontece muito mais rápido em tecidos que não são a célula de gordura. Porque na célula de gordura demora mais. Lembra que a gente fala de metabolismo lento? Então, demora mais a gordura para eu conseguir pegar a energia dentro dela. Ela guarda 7 chaves ali dentro da energia. Né? Os outros não. Os outros vai, usa e volta. Usa. Os outros não tem esse negócio. Né? Então, o que acontece? Eu com cortisol elevado, estimulo para sair energia dos meus tecidos e ir para a corrente sanguínea, né? Aí vai lá do fígado, por exemplo, né? De forma do tecido adiposo, de todo mundo. Só que eu encho isso aqui, ó, de glicose, né? De energia. Só que eu não vou usar, certo? Porque eu não vou lutar ou fugir. Eu só tô fazendo a dieta. Eu não vou lutar ou fugir. Eu só tô treinando igual uma maluca para queimar caloria, porque eu quero emagrecer e perder gordura na barriga, certo? Só que sabe o que acontece? Na hora que você não usa isso aqui, o seu corpo libera insulina, certo, Cadu? Para poder captar isso aqui. E qual o lugar que a gente tem mais espaço para guardar isso e de forma mais rápida? É na célula de gordura. Então, você querendo emagrecer, só que com o metabolismo invertido, do jeito que não deveria estar funcionando, né? E está hoje, você libera energia na sua corrente sanguínea e reestoca ela depois. Você não reestoca de volta para os tecidos que você tirou. Você não reestoca aqui. Você reestoca a maioria dela aqui, ó, na célula de gordura. Confere? Confere. Em especial, meninas, é isso. É um jogo de você deixar o mais regulado possível o seu disparo de insulina e de cortisol. Né? Por quê? Porque quando você estimula muito o cortisol e libera toda essa quantidade energética de vários tecidos para a corrente sanguínea, e o seu corpo acabou o momento ali de uso, ele vai reestocar. O cortisol é o hormônio que está mais sendo liberado, porque como você está liberando ele direto na corrente sanguínea, ele que vai mandar onde vai ser estocado. E onde você tem estoque, em especial na mulher, é na região inferior do abdômen, no culote. Então, você está fazendo um baita déficit energético, estimulando um monte de energia para sua corrente sanguínea. Tá, aí quando ele vai guardar novamente, ele guarda no lugar errado que você quer, onde mais você quer tirar, entende? Vocês entendem? Então, hoje, eu falo, vocês estão dando tiro no pé. E é por isso que a gente faz todo esse trabalho com vocês de estimulação muscular através do exercício, que é a melhor forma de fazer isso, a mais rápida de fazer isso. É o que arruma isso aqui mais facilmente, mais rápido, né? E de forma que demanda menos tempo de vocês, né? Porque a gente faz de uma forma muito específica, né? Por isso que a gente precisa arrumar a casa para receber a visita. E agora vocês vão receber a visita, que vocês vão entender o que é a ciclagem de carboidratos, tá? Então, explica para elas, Cadu, a ciclagem de carboidratos, primeiro, vocês já entenderam, só vai funcionar realmente se eu tenho aquilo ali que a gente acabou de explicar funcionando bacana. Se não, você vai tentar fazer isso agora e não vai ser tão efetivo. Você vai falar, isso aqui não funciona, mas não é, o seu corpo não estava sensível à insulina. Sensível à insulina. Então, como que pode ser essa ciclagem, Cadu, que você tinha falado? Na verdade, a ciclagem de carboidratos é diferente de uma ciclagem de caloria. Não necessariamente podem ser ambas, mas podem ser exclusivas. Isso quer dizer,
eu posso muito bem manter uma dieta, por exemplo, né, energeticamente igual nos dias. Então, sei lá, eu vou comer 7 dias na semana, 1.300 calorias, né, com déficit energético, enfim. Só que dentro dessas 1.300 calorias, eu ter 3, 4 dias que eu coloco um carboidrato mais alto, por exemplo, 50% desses 1.300, e aí os outros 25% e 25% eu divido em gordura e proteína. Assim como eu posso, nos dias de carboidrato mais baixo, reduzir esse carboidrato de 50% para 25%, 30%, e esses 25%, 20% que eu tirei do carboidrato, eu jogar para proteína e gordura. Então, eu coloco dias mais altos de carboidrato, menos altos de carboidrato, porém com a mesma quantidade energética. E aí, o que a gente quer dizer com isso? Isso aqui é uma ciclagem que a gente, né, aqui a gente fala, vamos ciclar o carboidrato, mas no final a gente está ciclando os nutrientes, né? Sim, exatamente. Não é só o carboidrato, porque a gente está fazendo uma jogada com os outros nutrientes. Lembra que a gente falou no começo que mais influencia, né, também na questão de resposta do seu metabolismo, não é só o que você come, né, mas também como você come, né? Então, aqui a gente está falando do que comer, né, e de como comer, como que eu distribuo isso ao longo do dia, percebe? E a gente também tem uma opção, né, Cadu, que é uma ciclagem de carboidratos com uma oscilação de calorias, né? Sim, exatamente. Então, vamos supor, eu quero colocar uma média de 1.300 calorias no dia, né, na semana, certo? Eu posso muito bem, por exemplo, fazer 3, 4 dias com apenas 1.100, 1.200 calorias, para que 2 dias, sei lá, no final de semana, que eu sei que eu tenho um evento, etc., eu conseguir para 1.400, 1.500 calorias, né? Isso é uma ciclagem calórica e mantendo mais ou menos o déficit semanal igual, porque tem dias que eu apertei um pouquinho, tem dias que eu subi um pouquinho, né? Aí sim, atrelado a essa ciclagem de calorias, eu também posso acrescentar também uma ciclagem de carboidratos. Então, tudo bem, eu já sei que tem dias que eu vou comer menos calorias, que eu posso, inclusive, desses 1.100 calorias, que é menos do que eu estou acostumado a comer ainda menos carboidrato e deixar os carboidratos para o dia de mais calorias. E nesses dias de mais calorias, colocar 60% de carboidrato, entende? Só que respeitando as calorias. Aí sim, é uma ciclagem que seria de calorias e de carboidratos. Beleza? Tudo bem daqui? É simples, é fácil de fazer, fica simples, mas isso tudo precisa estar alinhado. Percebe, meninas? Então, como é que eu vou explicar isso para vocês num vídeo de Instagram? Difícil, né? Difícil? Então, por isso que eu trouxe vocês aqui hoje para poder explicar tudo aqui para vocês de uma forma científica, né, respaldada, coerente, né, e didática. E o Cadu veio aqui com a gente para poder também chancelar isso aqui que a gente está fazendo com vocês, que, né, ele está por trás também junto. Agora, vocês precisam entender que também essa ciclagem, não necessariamente, ela é dentro de uma semana, né, amor? Sim. Ela pode ser dentro de períodos, né? Que muitas vezes funciona até melhor para uma pessoa que está começando a entender o processo, né? Então, mas a gente vai aprofundando mais isso aqui depois, beleza? Eu queria que vocês entendessem isso aqui, espero que tenha esclarecido bastante coisa aqui para vocês, né? E que vocês entendam que ao longo dessa semana, né, a gente quer promover toda essa regulação e ativação hormonal para o seu corpo, então, ficar responsivo de fato, né, a uma estratégia que é extraordinária, né, e que as pessoas não sabem usar. E elas não sabem usar porque elas tentam encurtar o caminho. Elas tentam ir direto para cá. Né? E aí, não funciona. Fechado? Fechado. Meninas, obrigada. Um beijo grande. Até a próxima.